A vida é muito cruel. A vida, na verdade, é a coisa mais cruel em que eu já vi em toda a minha vida. Porque, bem, imagina você criar laços com uma pessoa. Você pode usar exemplos como o seu pai ou sua mãe. E do nada a vida vai lá e tira ela de você. Tira uma das pessoas que você ama. Tira uma das únicas pessoas que você ama. E, bem, é aí que entra a religião. Em algum momento da história da humanidade, um homem ou uma mulher, não sei, é indiferente, mas alguma pessoa inventou que existe uma vida depois dessa, existe a vida após a morte. E tudo isso para quê? Isso é uma tentativa de autoenganação do ser humano para que ele se sinta confortável com aquela dor, para que ele se conforte. Por exemplo, a mãe de alguém morreu, então aquela pessoa, já com a lavagem cerebral feita, ela vai imaginar que ela vai reencontrar a mãe dela no céu ou em qualquer outro lugar que seja. E, bem, na verdade, eu acho que essa é uma das tentativas do cérebro humano de preencher aquela dor, né? De preencher não, de aliviar aquela dor, de que vai haver um outro encontro, vai haver um reencontro. Mas, nossa, nunca vai acontecer. O que acontece aqui, fica aqui e a gente não leva nada daqui. Por isso que pro morto, né? Pro morto a melhor coisa é estar morto. Porque você simplesmente perde a sua consciência e para de sofrer. Você para de sofrer, você para de se estressar todos os dias com seu trabalho, com faculdade, com escola. Você finalmente atinge a paz. E no final, todo ser humano quer a paz. Só que eles tentam alcançar a paz por jeitos diferentes, de maneiras diferentes. Por exemplo, trabalhando, ganhando dinheiro, comendo e viajar também. Só que aí a pessoa tem que ter uma condição financeira maior, o que é difícil, isso no Brasil. Então, muitas vezes, o brasileiro médio não atinge a paz. Mas o jeito mais fácil de você atingir a sua paz interior é você morrendo. Morra e todos os seus problemas irão morrer com você. É simples. A morte, na verdade, ela é uma coisa. Ela é a melhor coisa que pode acontecer com você. A melhor coisa que pode acontecer para um vivo é morrer. Todo o sofrimento acaba. Vida mesmo é morrer, porra. Que a vida devia ser? A vida devia, já que eu não escolhi estar aqui, a vida devia ser uma coisa boa. Eu não escolhi para estar aqui, não sei quem me colocou aqui. Bom, foi meus pais. Mas enfim, quem colocou meus pais aqui foram meus avós, e depois quem colocou meus avós foram meus bisavós e etc. Mas já que eu não escolhi estar aqui, que pelo menos eu seja tratado bem, né? Mas nem isso eu sou. Então, a vida de verdade mesmo, as coisas boas que deveriam acontecer na vida vão acontecer enquanto a gente estiver morto. A gente vai ter paz, a nossa consciência ela simplesmente vai deixar de existir e a gente vai poder descansar em paz para a eternidade.
Nunca mais vai haver nenhum transtorno com que você deva se preocupar. Acho que uma das coisas que eu nunca vou entender é, é a vida e, e o modo em que a gente é obrigado a viver ela. Por exemplo, eu nunca pedi pra nascer, eu nunca pedi pra estar aqui passando por tudo que eu tô passando, e mesmo assim o mundo me obriga a cumprir obrigações em que elas são completamente desnecessárias, como por exemplo o trabalho. Na minha opinião, o trabalho, certos tipos de trabalho, na verdade a maioria dos trabalhos são contra a natureza humana. E bom, a gente só trabalha para poder sobreviver. A gente trabalha para ganhar dinheiro e, consequentemente, sobreviver. Na minha opinião, o único trabalho que é natural para o ser humano é você ser um fazendeiro. Você ter a sua própria fazenda, você come o que você planta e o que você caça, e não você ir para um escritório, ficar lá 8 horas por dia durante 5 dias na semana para você ganhar uma merreca e você ter uma vida medíocre mesmo assim. Ou seja, o seu trabalho, o seu esforço, ele não vale de nada. Então, isso vai contra a natureza humana. Por exemplo, uma das coisas que eu também odeio é a escola. Eu não vejo sentido você colocar um monte de crianças e adolescentes em um mesmo lugar onde elas vão aprender coisas desnecessárias, em que elas nunca vão usar nada desse conhecimento obtido na vida. Outro problema é que todas essas crianças e adolescentes, eles têm habilidades diferentes. Então, é como se fosse colocar um peixe numa selva e um macaco no mar, sabe? Eles têm habilidades, só que não para aquele lugar específico, entende? E de verdade mesmo, eu nunca pude ver a escola, a escola ajudar alguém a se tornar uma pessoa bem-sucedida no futuro. Por isso eu sou e sempre vou ser o maior hater da escola, porque é algo que eu não vejo sentido. Na verdade, todas essas merdas impostas pelo sistema, eu sempre vou odiar muito elas. E eu me recuso a viver nesse sistema. Eu não pedi pra nascer, eu não pedi pra estar aqui. Então por que que eu tenho que seguir as regras desses filhos da puta? Por que que eu tenho que trabalhar, ganhar uma merreca para no final não ter nenhuma recompensa? A minha recompensa é: toma essa merda desse salário mínimo e sobreviva. Entende? Eu não vejo sentido nisso. Na verdade, eu não vejo sentido na vida em si. Eu não entendo porque a gente nasce, porque porque a gente tá aqui, sendo que seria muito melhor pra todo mundo nunca ter nascido. Todo o sofrimento que a gente passaria nessa vida seria evitado. E é por isso que de uns tempos pra cá eu venho apoiando o aborto. Porque
Na verdade, o aborto, ele não acaba com uma vida, ele salva uma. Porque a partir do momento que uma mulher está abortando um feto, ela está evitando daquela criança passar por um monte de transtorno, por um monte de sofrimento na vida inteira dela. Essa mulher vai estar evitando de que aquele feto seja mais um escravo do sistema. Então, eu apoio totalmente o aborto. E isso, na minha visão, não é uma forma maligna e assassina, não é um ato maligno e assassino. Na verdade, eu vejo mais como um ato libertador e salvador. Porque se você tiver dois neurônios, você vai conseguir perceber, você vai conseguir dar conta que você mais sofre nessa vida do que você é feliz. Então, se eu tivesse a escolha, eu com certeza escolheria não ter nascido. A vida em si, ela é injusta a partir desse ponto. Você nasce sem nem mesmo você pedir. Entende? É por isso que eu não vejo sentido na vida. E não tenta falar de religião. Não tenta colocar Deus no meio. Porque isso não prova nada. Tá? A vida, ela não tem sentido. Pra que a gente nasce? Tipo, literalmente, pra quê? A gente é só mais um ponto desse infinito universo que a gente vive. Nós somos inúteis. Pra que a gente vive? Pra que a gente acorda todos os dias pra sobreviver? No final a gente vai morrer mesmo, foda-se. Sabe, nada dessa merda faz sentido. E é por isso que eu me tornei um antinatalista. Porque a partir do momento que você se torna um antinatalista, você está evitando, né? A sua ideologia, ela promove que uma vida deve ser evitada. Porque vida, vida para mim é igual a sofrimento. Então, se você evita uma vida, se você interrompe uma vida, automaticamente você vai estar interrompendo um sofrimento. Por exemplo, uma adolescente de 17 anos irresponsável saiu no sábado à noite e acabou engravidando de um Zé Ninguém. Imagina o futuro dessa criança. Imagina uma menina de 17 anos que mora na favela, engravida de um Zé Ninguém, de um Zé Droguinha, não tem as mínimas condições para suprir uma criança. E aí, qual que vai ser o futuro dessa criança? Provavelmente um bandido, um vagabundo. Dificilmente vai ser alguém que vai conseguir chegar ao menos no meio da pirâmide ali, ganhando um salário de 10 mil reais pra cima, sabe? Então, todas essas faveladinhas que engravidam deviam abortar, porque elas estariam fazendo um favor para essa criança de sofrer pelo resto da vida, de ter uma vida miserável, sabe? Sabe? Por exemplo, o Guilherme Tauti, o autor do Ataque em Suzano. E eu sinto muita pena dele. Porque, bom, ele nasceu em um lar totalmente desestruturado. A mãe dele era uma viciada em drogas. Ela acabou falecendo ano passado. E ela nunca conseguiu ser uma mãe presente. Nunca conseguiu cumprir os deveres de uma mãe, sabe? E, bom, o pai dele também foi totalmente ausente na vida dele. E aí, depois disso, depois de toda essa revolta, fora o bullying que ele passou na escola também, as dificuldades financeiras,
Olha todo o sofrimento que esse menino passou na vida dele. E aí, quando a paciência dessa pessoa chega no limite, vai lá, entra numa escola e mata 10 pessoas, a sociedade vai enxergar essa pessoa como um monstro. Mas quem criou esse monstro foi a própria sociedade. Isso é pura hipocrisia. Isso é pura hipocrisia. Tudo é culpa da porra da sociedade. Você acha que se o governo promovesse uma vida de qualidade para todos, isso aconteceria? Na verdade, você acha que se ele fosse submetido a um sistema escolar, você acha que isso aconteceria? Porque a maioria dos ataques direcionados a escolas são por conta de bullying. Bullying, depois do bullying vem o isolamento social, entende? Então, todos esses monstros, entre aspas, em que a sociedade fala que são, na verdade, foi a própria sociedade que criou. Então, eu só vejo na humanidade pura hipocrisia. Eu sinto repulsa, eu sinto ódio por toda essa merda, por esse lixo de sistema que a gente vive, esse lixo de humanidade. Nada dessa porra faz sentido. A vida não faz sentido. E aí, quando eu nasço, eu tenho que ser submetido a esse tipo de coisa. Trabalho praticamente escravo, ter que aguentar aquele tipo de pessoa na escola, insuportável. Depois da escola, faculdade, depois da faculdade, trabalho. E depois você trabalha por 30 anos para você se aposentar com 60 e não viver porra nenhuma. Receber uma aposentadoria de merda. E é isso. Você morre depois disso. E é por isso que eu sinto um ódio inexplicável da humanidade, da sociedade. Hipócrita, hipocrisia. Eu entendo que em certos momentos da nossa vida, eu creio que é quase inevitável que você seja hipócrita por um momento na sua vida. Mas o jeito hipócrita em que a sociedade se comporta é repugnante. Porque, bom, como eu disse, o ataque perpetrado por Guilherme Taut em Suzano, eu enxergo aquilo como um desabafo dele, de tantas vezes em que a vida pisou na cara dele, sabe? E ninguém nunca fez nada por ele. A sociedade nunca fez nada por ele. A única coisa que a sociedade fez foi colocar ele no mundo e depois pisar na cara dele. E aí quando ele se revolta, o que é o instinto natural do ser humano, ela vai lá, chama ele de monstro, maldito. Entende o nível? Entende o nível da hipocrisia em que a humanidade é? Isso é um lixo. Isso é um lixo, isso é um completo lixo. Repugnante. Eu entendo o lado, pelo menos da maioria dos atiradores escolares. Não tô dizendo que eu entendo todos, mas eu entendo a maioria. Porque, bom, eu praticamente passo por quase todas as coisas em que eles passaram também. Então eu sei como é estar no lado deles. Entende? Eu sei o que eles passaram. Por que eu tô passando por isso? Eu passei por isso. Sabe? Bom, se você for
para fazer uma retrospectiva do tempo, você vai ver que muitos desses massacres escolares que ocorreram depois do massacre de Columbine foi influenciado pelo massacre de Columbine. Então, vamos pegar o problema na raiz. Se Eric Harris e Dylan Klebold nunca tivessem frequentado a escola, talvez eles não teriam se conhecido, e mesmo se eles tivessem se conhecido, eles não iriam fazer um atentado, pelo menos um atentado em uma escola. E isso evitaria de que o efeito Columbine acontecesse. Bom, o efeito Columbine, falando brevemente sobre ele, é um efeito em que a partir do momento em que o massacre de Columbine aconteceu, muitos outros massacres, a maioria avassaladora dos outros massacres que ocorreram depois desse, eles se inspiraram no massacre de Columbine, entende? E isso, para mim, isso tudo é culpa da escola, e a escola é um fruto da sociedade, que é um fruto da humanidade. Então, se toda essa porra não existisse, se a humanidade inteira não existisse, nada desse sofrimento ia acontecer. Tudo seria melhor. A real é que a vida é injusta. Ela é injusta desde o momento em que você respira pela primeira vez fora da barriga da sua mãe. Ela é injusta do início ao fim. E depois, quando você acaba fazendo um ato de desabafo, vamos se dizer assim, você sai como um monstro, como um maldito, como alguém que nunca deveria ter nascido. Na verdade, ninguém nunca deveria ter nascido. Bom, é isso que eu penso da humanidade. Completo lixo. E se nós não existíssemos, as nossas dores seriam evitadas, os nossos sofrimentos seriam evitados. E para que a gente vive tudo isso? Para qual propósito? A gente vai morrer de qualquer jeito, entende? Não tem sentido.